Amém, irmãos e irmãs? Bom dia. Neemias, capítulo 9, versos 17, 19, 27 e 31. Neemias, capítulo 9, versos 17, 19, 27 e 31. Amém, irmãos e irmãs? Verso 17. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade, tu não os desamparaste. Verso 19. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Verso 27. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, Deus dos céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Verso 31. Mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Deus amado, eis-nos aqui diante do Senhor. Tu conheces cada um de nós, tu sabes quais são as nossas necessidades, os nossos anseios. Tu sabes quais são os dramas que envolvem a nossa alma, o nosso ser. Tu nos conheces como ninguém. Nós não nos conhecemos como o Senhor nos conhece. É por essa razão que recorremos ao Senhor e pedimos que Tu venhas neste momento falar conosco. Desejamos ouvir-te, desejamos escutar-te. Somente a Tua santa e bendita voz, Deus perdoador, misericordioso, bondoso. Este é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos estudando o capítulo 9, como vocês sabem, há 3 domingos, considerando-nos o seguinte tema: Deus é fiel em meio à nossa infidelidade. E já observamos os seguintes pontos: Deus é fiel em meio à nossa infidelidade porque nos leva ao arrependimento verdadeiro. Versos de 1 a 3. Segundo, Deus é fiel em meio à nossa infidelidade porque nunca esquece suas promessas. Versos de 4 a 15. Terceiro, Deus é fiel em meio à nossa infidelidade porque, mesmo em nosso pecado, Ele não nos abandona. Versos de 16 a 31. Hoje,
nós vamos estudar o penúltimo ponto dos 5 pontos que propomos quando começamos a estudar o capítulo 9, que é: Deus é fiel em meio à nossa infidelidade, porque mantém a nossa esperança viva. Deus é fiel em meio à nossa infidelidade, porque mantém a nossa esperança viva, a nossa fé viva, a nossa expectativa de um novo céu, de uma nova vida, de um porvir incomparavelmente melhor, vivo. Por quais razões? Os versos que lemos nos respondem. Prestem atenção. Primeira razão: porque Deus nos oferece perdão contínuo, o tempo todo, em Cristo. É o que destaca o verso 17. Nós vamos perceber que a primeira parte do verso 17 destaca o pecado do povo no deserto. A segunda parte, que inicia com uma conjunção adversativa, porém, destaca a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, indicando que Deus, o tempo todo, oferece perdão ao seu povo por ser Deus misericordioso. O verso 17 faz referência aos eventos que envolvem os capítulos de 32 a 34 do livro de Êxodo. Quais eventos? Capítulo 32 do livro de Êxodo: pecado do povo, soberba, idolatria, anarquia por parte do povo, desobediência por parte do povo, no tocante às normas, às prescrições advindas de Deus. Capítulo 34 do livro de Êxodo, quando Moisés recebe as tábuas da lei, Moisés tece palavras reconhecendo que Deus é um Deus de misericórdias, é um Deus que perdoa. Assim sendo, nós podemos dizer que o verso 17, que faz parte da oração dos levitas, quando o mesmo faz menção dos eventos ocorridos entre os capítulos de 32 a 34 do livro de Êxodo, com o intuito de dizer que Deus oferece-nos perdão, ou perdão ao seu povo, de maneira contínua. E é certo dizer que este perdão vem por meio de Cristo. Deus nos perdoa continuamente em Cristo. Isso significa, como eu disse no domingo passado, quando nós estávamos administrando a Santa Ceia, que para Deus não há caso perdido. Que para Deus não há caso perdido. Deus perdoa em Cristo, em Cristo. A mim e a você, a nós. Quantas vezes pecamos, quantas vezes desobedecemos, quantas vezes viramos as costas para as normas de Deus, quantas vezes nos tornamos mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Conquanto nós não podemos nos esquecer que, se estivermos com a alma arrependida, consciente
dos desvios, dos erros, dos pecados, das desobediências. Deus em Cristo não há de deixar de nos perdoar, porque em Cristo Deus nos perdoa. Em Cristo Deus nos acolhe. Em Cristo Deus nos abraça. É por esta razão que eu e você, em primeiro lugar, não podemos, em função do que somos, perder a nossa esperança no que nos aguarda em Cristo. Porque Deus é um Deus que perdoa. A alternativa não é desistir. A alternativa não é se render definitivamente a uma vida de desobediência. Não. A alternativa é dizer: Deus, eis-me aqui, pecador que sou, diante do Senhor, eu me ponho a fim de ser perdoado e perdoada em Cristo por ti, e por conseguinte, que tu venhas imprimir em mim o desejo, a vontade, a disponibilidade, o interesse contínuo e constante de viver somente rendido, rendida a Cristo, distante da vida, se é o seu caso, que venham tendo. Deus perdoa em Cristo. Os homens não. Os homens crucificam. Os homens apedrejam. Os homens sepultam. Os homens marginalizam. Os homens põem quem, a exemplo de muitos no contexto do Novo Testamento, viviam de maneira errante, à margem do relacionamento com Deus. Conquanto Deus não. Porque em Cristo Deus evidenciou que é um Deus perdoador. Em outras palavras, pegando o gancho do ocorrido no deserto com o povo, quando o mesmo desobedece a Deus, e Deus mesmo assim, por meio de Moisés, o acolhe, os levitas estão dizendo ao povo que estava em Jerusalém à época, diante da reconstrução dos muros: vocês estão aqui, porque Deus é um Deus que perdoa. É um Deus que exerce misericórdia o tempo todo. É um Deus clemente. Isto é importante destacar. Sabem por quê? Porque muitas vezes nós achamos que tem a ver conosco, e não tem. Tem a ver totalmente com Jesus. Tem a ver totalmente com o que Jesus fez por nós. Esse perdão vem por meio de Jesus. Essa ação de Deus em acolher, em resgatar, em restabelecer, em redimir, se dá unicamente por meio de Jesus. Jerusalém, que estava em cinzas, com os muros derrubados, por meio de Neemias, foi restabelecida fisicamente, e por conseguinte, este povo que estava em meio a cinzas, socialmente falando, politicamente falando, religiosamente falando, foi restabelecido, porque Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que perdoa. Se não
houvessem, meus irmãos e minhas irmãs, as conjunções adversativas, mas, contudo, todavia, quando pecamos, estaríamos perdidos. Pecamos, mas, contudo, todavia, em Jesus, Deus nos perdoa. Quando de fato, como este povo fez, isso está nos versos de 1 a 3, nos colocamos diante de Deus em arrependimento, Ele nos perdoa em Jesus. Esta é a primeira razão de não perdermos a nossa esperança. Deus mantém a nossa esperança viva, porque o próprio Deus é quem nos perdoa em Cristo. Em segundo lugar, porque Deus oferece-nos presença em tempos difíceis. Porque Deus nos oferece presença em tempos difíceis. Verso 19. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Os levitas estão em oração dizendo: tu és quem perdoa e se faz presente, sustentando, mantendo o seu povo. O verso 19 faz referência à peregrinação do povo hebreu ou judeu no deserto. Os levitas estão reconhecendo que este povo, mesmo rebelde, mesmo insubmisso, mesmo de dura cerviz, de alma endurecida muitas vezes para com as prescrições de Deus, foi perdoado e acompanhado por Deus. Em um tempo difícil de peregrinação no deserto, Deus mantém a nossa esperança viva, porque Deus se faz presente em nossa existência, em nossa vida, em tempos difíceis, tenebrosos, desérticos, desnudos, de benefícios, muitas vezes, relacionados às nossas necessidades. A coluna de nuvem e a coluna de fogo são símbolos da presença de Deus, mantendo esse povo no deserto. Em Cristo Deus nos mantém, porque Deus se faz presente na minha vida, na sua vida, na nossa vida. É também a razão de não perdermos a esperança. Deus está presente em Cristo. Na medida que eu caminho, na medida que você caminha, na medida em que nós transitamos pelas estradas da vida, pelos caminhos da vida, pelas avenidas, pelas ruas, e quem sabe muitas vezes pelas vielas, que muitas vezes comunicam perigos, riscos. Não sozinhos. Estaremos porque Deus está conosco, em Cristo. Durante 40 anos, Deus esteve presente na vida do povo no deserto. Os levitas, nas entrelinhas, estão dizendo em oração:
o seguinte aos residentes em Jerusalém à época: a peregrinação da Babilônia a Jerusalém, retorno a Jerusalém, tem a ver com a direção, com cuidado, com a presença de Deus. Deus, assim como fez com o povo no deserto, anos antes, fez com seus descendentes, quando os mesmos residiam na Babilônia 70 anos, e no retorno a Jerusalém. Só puderam retornar, como retornaram, reconstruindo os muros, a cidade de Jerusalém, porque Deus se fez presente. O Deus que se mantém presente em nossa vida nos faz manter a nossa esperança nele mesmo viva o tempo todo. O tempo todo. Em terceiro lugar, Deus mantém a nossa esperança viva, oferecendo orientação em meio à fraqueza. Verso 27, destaca que Deus, já referindo-se ao povo rebelde que foi para o cativeiro babilônico, fez com que este povo se tornasse prisioneiro na Babilônia por causa da desobediência. Como disse domingo passado, um recurso pedagógico divino, a fim de restabelecer o povo, a fim de fazer com que o povo voltasse para Deus, em obediência a Deus. Mas na fraqueza, diz o texto, nestas condições de escravidão, de humilhação, de distância da terra, em este povo clamando a Deus, Deus providenciou libertadores para este povo, a exemplo de Neemias. Vejam aí, pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, dos babilônios, que os angustiaram, mas, conjunção adversativa, no tempo de sua angústia, de sua fraqueza, clamando eles a ti, dos céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, lhes deste Zorobabel, Esdras, Neemias, que os salva, e o próprio Ciro, que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. O verso 27 refere-se à orientação divina. Durante todo o tempo de fraqueza deste povo da Babilônia, ao regresso a Jerusalém, os muros foram reconstruídos, a dignidade do povo foi reconstruída, porque Deus orientou o povo em meio à sua fraqueza. Nós não podemos perder a esperança, porque nós temos um Deus que nos orienta em meio à nossa fraqueza, quando estivermos fracos, socialmente, economicamente, e até espiritualmente. Recorrermos a Deus. Deus disponibiliza para nós recursos, soluções, alternativas, meios, caminhos, para que nós possamos, em nome de Jesus,
em meio à nossa fraqueza, sermos redirecionados da Babilônia a Jerusalém. É obviamente que isto é uma metáfora da fraqueza, da opressão, da escravidão, a reconstrução, a presença de Deus, sem ressalvas, sem receio, sem medo, sem crise. Deus é nossa fortaleza e solução em meio à fraqueza. É Deus, em Cristo, que em meio à nossa debilidade, no que diz respeito até a nossa fé em Deus, que nos restabelece, que nos fortifica, porque tudo tem a ver com a bondade, com a graça de Deus em Cristo. Tudo passa por meio de Cristo, porque tudo tem a ver com Cristo. A fraqueza, portanto, seja ela qual for, não deve ser a causa ou a razão do distanciamento. Pelo contrário, é nos momentos de fraqueza percebida, constatada, que nós devemos, a exemplo desse povo, clamar a Deus. No tempo de sua angústia, clamando eles a Ti. Deus oferece recursos, orientações, alternativas, soluções em meio à nossa fraqueza. A grande questão é, nós recorremos a Deus, nós nos colocamos diante de Deus de alma desnuda, de alma nua, despida, sem as vestes da nossa arrogância, das nossas pretensões, sem as vestimentas da nossa economia, da nossa intelectualidade, dos nossos recursos físicos, materiais, porque muitas vezes nós não nos colocamos diante de Deus despidos, mas vestidos da nossa casa, dos nossos recursos, da nossa capacidade, da nossa arrogância, da nossa soberba, e por isso que em meio à nossa fraqueza, nós nunca ouvimos a Deus. Nós nunca escutamos a Deus, porque estamos com os ouvidos tapados demais, às vezes, pelo nosso pecado, pela nossa rebeldia, pela nossa insensibilidade. A gente não ouve, a gente não escuta Deus propalando orientação em meio à nossa fraqueza, por meio da sua palavra, porque muitas vezes nós estamos vestidos de nós mesmos, e muitas vezes, quando nós estamos vestidos de nós mesmos, nós estamos vestidos dos nossos muitos pecados não confessados e não deixados, e não abandonados. Daí a razão do insurgimento, às vezes, contra muitos dentro da igreja, da fofoca e de tantas outras coisas. Porque não há sensibilidade em meio à fraqueza, ou seja, a percepção de perceber que há uma debilidade, que é uma fraqueza relacionada a tantas e tantas coisas que precisa ser vencida, superada, e só vai ser vencida, superada, quando nos colocarmos diante de Deus. E muitas vezes não é superada e não é vencida porque nós não nos colocamos diante de Deus, e não nos colocamos diante de Deus porque muitas vezes estamos vestidos da nossa arrogância, estamos com os nossos ouvidos de alma tapados, obstruídos. Em quarto e último lugar, Deus mantém a nossa esperança viva, mostrando que é fiel à sua aliança. Mostrando que é fiel à sua aliança, verso 31. Inicia com mais uma conjunção adversativa. É o contraste. Infidelidade do povo, fidelidade de Deus. Infidelidade do povo, bondade de Deus. Distanciamento do povo, acolhimento de Deus para com o povo, porque Deus é gracioso.
mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles. Porque se o Senhor não fosse, em outras palavras, misericordioso, estes, indiscutivelmente, teriam sido dizimados pelos babilônios. Ainda restou um remanescente, ainda restou alguns, ainda restou uma turma, alguns indivíduos, algumas cabeças, que estão regressando e que regressaram, porque o Senhor é misericordioso, porque se o Senhor não fosse misericordioso, o Senhor tinha acabado com eles. Sabe por quê? Porque Deus é fiel à sua aliança. Deus fez uma aliança com este povo em Abraão. E de lá para cá, mesmo esse povo pisando na bola, escorregando eticamente, moralmente falando, considerando as prescrições normativas de Deus, Deus esteve presente, Deus esteve sustentando, Deus esteve mantendo, Deus esteve ajudando esse povo. Por isso, este povo não foi dizimado. Tantas e tantas e tantas e tantas circunstâncias difíceis. Foi o deserto. Esse povo passou pelo deserto. E muitas outras situações, em função da rebeldia, disciplina de Deus. Veio a Babilônia, 70 anos. Mas o regresso veio. Israel continuou, Israel continua. Que representa a igreja aqui. Porque o Senhor é misericordioso. Sabe por que sabe por que você, quando nós pecamos, não somos abandonados? A exemplo do filho pródigo, porque Deus é fiel à sua aliança em Cristo, para comigo e para com você. Como entendemos por meio da fé, que somos de Deus. Me vem à mente o texto emblemático do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nada, absolutamente nada, pode nos afastar de Deus. Nada. Não porque nós somos fortes, não porque nós somos capazes, não porque nós somos fiéis o tempo todo, não. É porque Deus é fiel, é o oposto, a sua aliança. Em Cristo, Deus nos acolheu de uma vez por todas. Não há aqui a possibilidade de alguém, portanto, que está em Cristo, deixar de estar em Cristo, seja pelo pecado que for, já que este, estando em Cristo, há de confessar esse pecado. O arrependimento é a evidência de quem, de fato, foi alcançado ou alcançada por Cristo. Abro este parêntese e o fecho já. Então, tem a ver com a graça de Deus em Jesus. Deus é fiel à sua aliança. Eu já me perguntei inúmeras vezes, sabendo quem eu sou, a razão de Deus não ter me fulminado, porque eu tenho consciência de quem eu sou. Perguntei por ser quem eu sou, não porque não sei a resposta. Eu sei a resposta. Jesus, a fidelidade de Deus, a sua aliança. Esse povo saiu do cativeiro babilônico, não por mérito próprio, porque Deus é fiel à sua aliança.
muitas coisas teriam que acontecer, Jesus teria que vir no tempo e no espaço, teria que ser morto, teria que ser crucificado, a igreja teria que ser estabelecida, o evangelho teria que ser pregado. Então, por meio dessa linhagem que começa em Abraão, que vem, aliás, desde Adão e Eva, e vem Sete, e perpassa por Abraão, Moisés, Deus então tinha uma aliança, Deus tinha um propósito, ainda tem, por isso que a igreja continua de pé, por isso que a igreja continua existindo, mesmo com tantos e tantos pecados, infelizmente, tristemente, porque Deus é fiel à sua aliança. Não tem a ver com o pastor A, com o pastor B, com o pastor C, não tem a ver com a liderança A, com a liderança B, com a liderança C, não. Membros de igrejas visíveis não são capazes de impedir o avanço da mesma, porque Deus é fiel à sua aliança, e nem os inimigos da igreja. Proteção de Deus preservou o remanescente fiel após cativeiro e perseguições. São histórias e mais histórias, porque Deus é fiel à sua aliança. A nossa esperança, podemos dizer, sempre estará segura, porque nós não dependemos de nós mesmos, mas da fidelidade de Deus, e Deus é fiel à sua aliança. Eu concluo dizendo que a esperança do povo repousa, como a nossa, do povo de Deus, da igreja de Deus, na fidelidade de Deus, que provê perdão, presença e soluções, independente da fraqueza humana. Esta é uma mensagem para mim, para você, para nós, termos a convicção de que Deus exige de nós o tempo todo arrependimento, porque não está o tempo todo disposto a perdoar, é em Cristo. Deus amado, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque sabemos que de fato, de verdade, Tu és um Deus misericordioso. Se o Senhor não fosse, estaríamos perdidos. Continuamos esperançosos, continuamos de pé, cheios de esperança, porque sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdias, fiel às suas promessas, fiel à sua aliança. Em Cristo o Senhor nos aceitou, em Cristo o Senhor nos perdoou o tempo todo. Em Cristo, o Senhor nos faz entender a necessidade de nos colocarmos diante do Senhor, a fim de sermos perdoados o tempo todo. É certo que tem a ver com a nossa consciência, com a nossa percepção, com a nossa realidade, com as questões circunstanciais. Entendermos que temos que nos colocar diante do Senhor em busca do seu perdão. Perdão esse que já foi concedido a nós em Cristo definitivamente. O ato de buscarmos esse perdão evidencia que fomos perdoados. Porque só busca o perdão, ou só se arrepende quem foi perdoado, quem está em Cristo, quem não se curva, Senhor, quem não se ajoelha, a fim de reconhecer os seus pecados, é porque não foi perdoado ainda. Porque só é perdoado, ou só tem a consciência da necessidade de ter o perdão do Senhor, quem já foi perdoado em Cristo. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, que a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, assim como o seu incondicional amor,
e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e em todo sempre. Amém e amém.